Como começou? Censura. É preciso lembrar que a atuação do TSE afeta não só a Jovem Pan e seus profissionais, mas todos os veículos de imprensa em qualquer meio que estão intimidados. Justo agora, no momento em que a imprensa livre é mais necessária do que nunca. Enquanto as ameaças às liberdades de expressão e de imprensa estão se concretizando como forma de tolher as nossas liberdades como cidadãos desse país, reforçamos e enfatizamos nosso compromisso inalienável com o Brasil e fazemos o mais veemente repúdio à censura. A federal court in Brazil allegedly banned a major TV and radio network from saying certain things about the country's left-leaning presidential candidate. The media outlet in question is the nation's largest conservative station. Jovem Pan is a Brazilian media outlet with a TV station and reportedly the largest radio network in the entire southern hemisphere. It's also the largest conservative-leaning outlet in the country. On Wednesday, the media outlet reported that Brazil's Superior Electoral Court ruled that the station is no longer allowed to say certain things about left-leaning presidential candidate Luiz Inácio Lula da Silva, the former Brazilian president who was convicted of corruption and spent almost 2 years behind bars. Terms the outlet allegedly can't say anymore include former inmate, ex-convict, thief, corrupt, and ringleader. Como está indo? Personalidade levou... Tá. Bom, doutor Paulo, nós estamos com tempo limitado hoje aqui na nossa questão. Nós vamos fazer... Pelo jeito não foi só em 2022 que a Jovem Pan esteve sob censura. O advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, esteve na Jovem Pan para falar sobre a situação de Bolsonaro, mas ele não pôde falar. Ele estava falando sobre aquilo que todos sabem, que o processo eleitoral de 2022 foi esquisito, coisa que a própria Jovem Pan denunciava em 2022. Só que aí ele foi abruptamente interrompido. O apresentador, Fernando Capês, deu uma desculpa em que nem ele mesmo acreditava. E olha no que deu. O que nós temos aqui? Por exemplo, vou falar aqui de Jovem Pan. Nós tivemos falas que foram censuradas quando atribuíam a outro candidato ligação com ditadores da América Latina, quando não permitia que se falasse da ação penal que ele respondeu e foi condenado. Tivemos o ministro Marco Aurélio Mello censurado na sua fala quando diz que o atual presidente nunca foi absolvido. Enfim, nós tivemos um processo disfuncional. E essa disfuncionalidade levou... Tá. Bom, doutor Paulo, nós estamos com tempo limitado hoje aqui na nossa questão. Nós vamos fazer essa entrevista mais longa, ela precisa ter um pouco mais ser um pouco mais alongada. Nós temos vários temas aqui e nós vamos fazer isso num momento posterior. Nesse momento, nós estamos com o tempo meio em cima para a gente poder caminhar. Então, eu vou pedir licença ao senhor para nós darmos sequência na entrevista mais para frente, no momento posterior. Muito obrigado. Vamos passar agora para o próximo tema. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, liberou o retorno do pagamento de emendas parlamentares que estava suspenso desde agosto. No entanto, Dino determinou que os... Nada mais revelador. Foi censurado por falar de censura. A Jovem Pan ilustrou na prática, ao vivo, aquilo de que falava o advogado de Bolsonaro. Não há liberdade de expressão. Cara, se o advogado solta um obrigado por provar meu ponto, seria épico. No final, essa reação desesperada convence mais que estamos numa ditadura do que qualquer coisa que o advogado pudesse falar. Sem falar que a explicação do apresentador para interromper a entrevista demorou mais do que o advogado tinha para falar. Pelo jeito, falta de tempo não era não. Aliás, você notou que o Capês fica piscando nervoso depois de interromper o advogado? Doutor Paulo, nós estamos com tempo limitado hoje aqui na nossa questão. Nós vamos fazer essa entrevista mais longa, ela precisa ter um pouco mais ser um pouco mais alongada. Nós temos vários... Ele estava uma pilha de nervos.
Imagina o quanto não estavam gritando com ele no ponto de ouvido. Que horror! Olha o constrangimento até pro capês. Estão se entregando ao sistema e aos poucos vão estar falando somente o que o regime de exceção permitir. E ainda deu o famoso migué que minha mãe dava quando eu era criança. Na volta a gente compra. Só que agora você volta depois para uma outra entrevista, tá? E a cara do advogado? Segurou o riso desse discurso mequetrefe do apresentador. Me admirou o fato de não ter entrado na sequência um comercial chinês da BYD. A apertadinha no braço que o capês deu no advogado alguns segundos depois entregou. Que feio, Jovem Pan. Enquanto isso, o cabecinha de cotovelo assistindo a entrevista e pensando: é desse jeitinho que eu gosto, todo mundo me obedecendo. Tudo isso é medo da perseguição que esse governo fez em cima deles. Aí tiveram que virar a casaca. A emissora está permanentemente com a espada sobre a cabeça. Para quem não se lembra, ela foi perseguida pelo TSE por ser a única emissora que criticava o Lula. Foi ameaçada de perder a concessão. E aí, para manter a concessão, teve que fazer várias concessões. Demitiu Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Adrilles, Zoe, Marco Antônio, enfim, todo mundo que o regime não gostava, todos conservadores. Aí ela mudou a linha editorial, contratou uma diretora de jornalismo que era amiga do Flávio Dino e ficou pianinho. Nesse esforço para ter gente que converse com o regime, ela também trouxe o Fernando Capês, ex-secretário do Alckmin. Eu procurei e não encontrei, mas tem um vídeo do Capês no Pânico em 2023 falando para o Emílio todo sem jeito que os funcionários da Jovem Pan reclamam que ele censura textos, mas que ele é quem tem que aguentar a bucha. Sem ele, a Jovem Pan seria fechada. E aí está ele, censurando o advogado do Bolsonaro para manter a emissora aberta. É claro, a gente viu o que acontece com veículos grandes que não abaixam a cabeça para o regime. Olha o Terça Livre, fechado e com o seu dono perseguido e ameaçado de prisão. Com certeza, a direção da Jovem Pan decidiu abaixar a cabeça para que ela não fosse decapitada. Mas nessa, perdeu muito da sua identidade, da sua audiência, da sua relevância. Hoje, ela só tem o Pânico mesmo para meter verdades, muitas vezes disfarçadas de humor para escapar à censura. Engraçado que, pelo jeito, a sina do advogado do Bolsonaro é ser interrompido. Na sexta-feira, mesmo dando um baile na equipe da Globo News, ele era interrompido o tempo todo pela Mocreia Sadi, que achava que estava num debate e não numa entrevista. É crível que ele não soubesse. Não aderiu de golpe ou não deu certo? Não. 3 dias depois... Objetiva, porque é público e notório. Mas todo mundo queria dar golpe, queria dar golpe e o Bolsonaro não aderiu. 2000 anos depois. Não era obrigação dele denunciar se aquilo ali não tivesse Mas de não fato... tem uma obrigação ética, o senhor acha? 6 horas e meia depois. Deveriam ter feito uma denúncia naquele... Comandantes. Os dois comandantes. Porque ainda estou na época que havia ministro da... Alguns centímetros depois... De fato, não fizeram. Então todo mundo prevaricou. Então, de duas, uma. Agora ele é interrompido e cortado na cara dura pelo Capês. Talvez o Capês já tivesse assistido a entrevista na Globo News e, para não passar vergonha igual a Sagui, ele cortou o papo pela raiz. A censura sobre a Jovem Pan foi mostrada ao vivo hoje. É óbvio que ela não pode entrar em certos assuntos se não perde a concessão. A manipulação feita por quem detém o poder é enorme. Estamos numa ditadura total de pensamento único. A Jovem Pan está sob o cabresto. Assim estamos todos. É um sistema de opressão e ameaça. Se continuar assim, em breve vai ter que mudar o nome para Janja Pan. Ela comentou o motivo. Não é que eu tentei matar, é que ela quis meu marido, só isso. Além das ocorrências registradas pela polícia, ela falou à nossa equipe que tinha cometido
outros crimes na época. 3 tráficos de droga, tenho arma branca, tenho 6 homicídios com essa 7 agora, incêndio. Conforme o delegado, há linhas de investigação, mas a principal é de que o assassinato tenha relação com drogas. A princípio pode ser dívida de drogas, isso pode acarretar na morte dela. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.